Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 702. Então, a sequência é: se continuarem a dizer que essas fábulas são verdadeiras e devem ser tomadas ao pé da letra, elas perderão a confiança nas pessoas. É o que acontece atualmente com a humanidade. Atualmente, que eu quero dizer, porque tudo nesse sentido, tudo é atual. Vamos dizer atualmente, principalmente no ano de 2021. É o que acontece atualmente com a humanidade. Ela saiu da infância e se libertou dessas rédeas artificiais. Isso aqui, Kardec está sendo muito generoso, porque a humanidade ainda não saiu da infância, entendeu? E ela ainda não se libertou dessas rédeas artificiais, não. Mas Kardec teve que colocar dessa forma, porque isso aqui são conceitos eternos. Então, daqui 1 bilhão de anos, vamos dizer assim, isso aqui vai existir. Isso aqui faz parte dos desígnios das leis do Criador. Mas que a humanidade atual do ano de 2021 agora, no qual nós nos encontramos, sabe, já saiu da infância, entendeu? E já se libertou dessas rédeas artificiais? Ainda não. Ainda não. Kardec deixou dessa forma para que pudéssemos esmiuçar um pouquinho, sabe? Porque a humanidade ainda continua muito presas ainda a esses conceitos criadas pelo homem. Conceitos criados pelo homem. Sabe? Como, por exemplo, a remissão dos pecados se você contribui na igreja, nas igrejas, mas não principalmente no catolicismo. Isso a humanidade ainda crê. Tanto é que existe horas marcadas, filas e mais filas de gente para o confessionário. Então, a humanidade, olha só para você ver. Depois eu comento aqui uma frase aqui, as pessoas podem até pensar que é uma brutalidade. É o que acontece atualmente com a humanidade. Ela saiu da infância e se libertou dessas rédeas artificiais. Essas rédeas, que é um cabresto, que fica alguém em cima do cavalo, vira para lá maiado, vira para cá maiado, vamos Rufino. Rédeas é aquilo que se coloca aqui na cara do cavalo. É o quadrúpede. Entendeu? Mas só que são quadrúpedes na condição de bípedes. Graças a Deus que são bípedes. E aqueles que são répteis, cobras, com cabeça de gente. Serviu? Então vista. E aquelas? É o mais perigoso ainda. Tem répteis que a gente tem que tampar a jugular aqui, ó. Que é uma mordida, você tá morto. Então, quando eu falo aqui que a humanidade ainda está presa ainda às rédeas, você viu aqui agora, né?
Porque a humanidade ainda não se libertou dessas rédeas artificiais, não. Não se libertou. A humanidade crê que o dízimo que ela paga, ela está pagando a Deus. Ela está pagando a Deus. E ela não está pagando dízimo nenhum a Deus. Ah, mas eu estou pagando pela remissão, né? Porque eu fui absorvida dos meus pecados. Ah, é? Pensa desse jeito? Você entendeu? É o Senhor morto. Todo ano o Senhor morto. Todo ano quaresma. Todo ano aquelas lembranças daquelas desgraças que o Cristo por elas passou. Para que isso, gente? É capim seco, é isso, é aquilo, benze-se isso, benze-se aquilo. É aquele ritual. Não saem do ritual. Então Kardec aqui, ele está sendo assim até moderado. Ela saiu da infância e se libertou dessas rédeas artificiais. Até 2021, Kardec, eu quero... Alô, Kardec, tô ligando para ele. Ainda isso não aconteceu ainda não. Continuando. O homem não é mais esse instrumento passivo que se curva à força material. Ainda Kardec no ano de 2021, o homem ainda é esse instrumento passivo, sim. Né? Que se curva, sim, à força material. Nem a criatura crédula que tudo aceitava de olhos fechados. A crença é um ato de entendimento e por isso não pode ser imposta. Você entendeu? Olha só para você ver. A crença é um ato de entendimento e por isso não pode ser imposta. Mas não é o que a gente se vê, né? Se durante um certo período da evolução da humanidade o dogma da eternidade das penas foi inofensivo, salutar mesmo, chegou agora o momento em que ele se torna perigoso. Com efeito, desde o momento que ele impõe esses dogmas como verdades absolutas, quando a razão o repele, necessariamente acontecerá uma dessas coisas. Ou o homem que deseja crer procurará uma crença mais racional, ou se afasta da que lhe querem impor. Uma das duas coisas acontece. Por que existe essa migração de uma seita religiosa para outra seita religiosa? É justamente por esse motivo. Porque o indivíduo, ele acorda e ele raciocina e ele não consegue matar a sede ali com aquela água contaminada que sempre lhe foi oferecido. Tem pessoas que nascem tomando água contaminada, oferecida pelas crenças religiosas, as quais nasce, vive e morre com 80, 90 anos, dizendo amém. Contra? Não, isso é um estudo
que as pessoas têm que raciocinar. E tem que raciocinar. Nós não podemos nos permitir sermos mistificados em lugar algum. Se você se encontra em qualquer crença, não vou citar nome de crença não, você não pode permitir ser mistificado. Você tem que raciocinar, você tem que analisar, você tem que estudar o princípio, a origem, o que aconteceu na origem da crença a qual nela hoje você milita, na qual hoje você se encontra. Estuda o princípio, mas raciocina com bom senso, à luz da justiça divina, e observe se na crença a qual você se encontra exista ali o personalismo do homem. Se você perceber ali a presença do personalismo do homem, se afasta dessa crença, porque isso não é de ordem divina, porque o que é de ordem divina não existe a presença do personalismo do homem. Ou deixa inteiramente de crer. Então, nem é uma das duas coisas, é uma das três coisas, né? Olha só para você ver. Com efeito, desde o momento que ele imponha esses dogmas como verdade absoluta, quando a razão o repele, necessariamente acontecerá uma destas coisas. Ou o homem que deseja crer procura uma crença mais racional, né? E se afasta da que ele quer impor, ou deixa inteiramente de crer. Por isso que tem aquelas pessoas que dizem assim: eu não creio em nada. Eu sou ateu. Agora, você sabia que não existe ateu? Existe, Luiz. Eu sou um ateu. Então, o fato de você admitir que você é ateu mostra que você não é ateu. Porque o ateu é aquele que não acredita em nada, nem que é ateu. Você entendeu agora? Olha a cabeça do velho aqui, na onde que vai. O ateu é aquele que não acredita em nada. E nem que é ateu. Porque a partir do momento que ele acredita que é ateu, em algo ele acredita. Por isso, ele não é ateu. Porque o ateu não acredita em nada. Nem que é ateu. Então, se você não acredita em nada, então você é ateu. Não, eu não acredito nem em ateu. Aí, realmente, ele não acredita em nada. Mas se ele disser assim: eu não acredito em nada, eu sou ateu, pronto. Ele já caiu em contradição. Você raciocinou isso agora? Ele já caiu em contradição. Porque o ateu é aquele que não acredita em nada. Acreditou
né, que é um ateu, é porque ele acredita em alguma coisa. A gente tem que raciocinar tanto, gente. Só que as pessoas não raciocinam, né? É evidente para quem quer estudar friamente a questão que nos nossos dias a eternidade das penas produziu maior número de materialistas e ateus do que todos os filósofos. Então, olha para você ver a sabedoria de Kardec. É evidente para quem quer estudar friamente a questão que nos nossos dias a eternidade das penas produziu maior número de materialistas e ateus, é o que eu acabei de dizer, do que todos os filósofos. Agora, por que Kardec disse aqui, deixou aqui, ó, materialista e ateus? Porque o materialista, ele só existe o materialista quando a pessoa diz assim, eu sou materialista. É porque ele acredita em alguma coisa. É porque ele acredita no materialismo. E o materialismo não é o fato dele ser apegado a bens materiais. Você entendeu? É uma indignação por ele não ter compreendido da forma como ele gostaria de compreender. Ele gostaria de compreender do modo como ele entende. Mas como ele, incapacitado, não compreendeu, ele se diz materialista. E ateu. Por que Kardec colocou ateu? Pela mesma questão anterior do materialista. Então, como eu disse também anteriormente, eu não acredito em nada, por isso eu sou ateu. Então, se ele admite que é ateu, é porque ele acredita em alguma coisa. Ele acredita no ateísmo. É no ateísmo mesmo, né? Ele acredita que é ateu. Agora, se fosse o contrário, ele diria, não, eu não acredito em nada. Eu não sou materialista e também eu não sou ateu. Não me satisfez tudo que me foi oferecido. Não me satisfez. Ah, então você é materialista. Não sou materialista. Então você é ateu. Também não sou ateu. Eu não sou nada. Agora, a partir do momento que a pessoa também diz assim, eu não sou nada, a pessoa precisa tomar muito cuidado com essa questão também. Porque o nada não existe. Então, se ele admite que ele não acredita em nada, é porque alguma coisa ele é. Porque, caso contrário, ele não estaria dizendo que não acredita no nada. Porque para você dizer que você não acredita no nada, você tem que conhecer o que é o nada. Olha para você ver como que o negócio não é brincadeira. Ora, você não está dizendo que você é materialista? Estou.
Então, se você admite que você é materialista, porque você conhece o materialismo. Você está dizendo que você é ateu? Estou. Então, você está dizendo que é ateu porque você conhece o que é ser ateu. Agora, se você está dizendo que você não é nada, é porque você conhece o que é o nada. Então, a partir do momento que você diz, eu não acredito em nada, então é porque você sabe que o nada também é algo que não te satisfez. É onde os seres caem em contradição sempre. Raciocínio. Parece que é difícil, mas não, né? Parece que trava a cabeça, mas não trava, não. As ideias seguem um curso necessariamente progressivo e não se pode governar os homens senão seguindo esse curso. Querer detê-los ou fazê-los retroceder, ou simplesmente parar onde se encontra, quando ele está avançando, seria perdê-los. Seguir ou não seguir esse movimento é uma questão de vida ou de morte, tanto para as religiões como para os governos. Não é verdade? Tanto para as religiões quanto para os governos. É isso um bem ou é um mal? Certamente é um mal aos olhos dos que, vivendo no passado, percebe que esse passado lhes escapa, né? Porque tem muitas pessoas que vivem no presente o passado. E martela, 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 martela. O passado. Para os que vê o futuro, é o cumprimento das leis do progresso, que é uma lei de Deus. E contra as leis de Deus é inútil qualquer resistência. Lutar contra a sua vontade é querer despedaçar-se. Você vai querer lutar contra as vontades de Deus? É querer se despedaçar. É querer se perder. Porque, pois, querer a toda forma sustentar uma crença que cai em decrepitude e que, na verdade, produz mais mal do que bem, a própria religião, infelizmente, é triste dizer, uma questão material domina neste ponto o problema religioso. Essa crença tem sido largamente explorada graças à ideia de que as portas do céu podem ser abertas com dinheiro. Olha só para você ver. Essa crença tem sido largamente explorada graças à ideia de que as portas do céu podem ser abertas com dinheiro. Há necessidade de comentar alguma coisa? Se isso aqui já é um comentário de Allan Kardec, né? Mas não é isso que se prega? O interesse maior hoje não é esse? Entre as religiões? Me diga que é o contrário. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo vídeo nós vamos comentar, vamos voltar a esse assunto.